Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado no nome do Senhor Jesus. Sejam todos super bem-vindos. Mais uma live. Glória a Deus. Shalom, shalom. Aleluia. Mais uma madrugada sobrenatural. Glória a Jesus. Amém? Já aumenta as suas expectativas. Glória a Deus. Aleluia. Já aumenta as suas expectativas. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Animados, gente, para hoje? Daqui a pouquinho eu vou mandar para vocês a apostilinha para vocês do seminário de hoje. Eu mandei um mapeamento, faz um mapeamento. Eu só vou terminar de colocar umas imagens ali para vocês e vou colocar. Amém? Shalom, shalom, doutora Camila, Simon, Maria, Vanessa, Maria, Edna, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A unção de príncipe, eu vou orar amanhã. Na verdade eu vou orar hoje, no nosso seminário. Amém? Glória a Deus. Hoje na oração eu tive uma sintonia incrível com o Senhor. Antes de você falar algumas coisas, eu já sabia. Olha só. É o Espírito Santo purinho, gente. Tem gente que fala assim, antes de você falar isso, Deus já tinha me mostrado. Glória a Deus. Vocês aumentam a expectativa. 2 horas a gente começa. E hoje é um pouquinho mais longo. Hoje não vai ser só 5, 6 horas. Então hoje vai ser mínimo 7 horas. Tem muito conteúdo para entregar para vocês. Amém? Muito conteúdo bom. Muito conteúdo maravilhoso. Muito conteúdo abençoado. Amém? Então vamos começar, gente, pra gente não demorar muito. Amém? Fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero apresentar essa live, Pai. Quero declarar que a Tua presença, Pai, venha sobre este lugar, Pai, de forma poderosa, de forma impactante, Pai. Que o Senhor possa bradar aqui, estremecer, Pai, aqui com a Tua doce e maravilhosa presença. Espírito Santo, nós aqui, Espírito Santo, entregamos o controle dessa live e de tudo que nós vamos fazer aqui hoje, a leitura bíblica, a Ti, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, um seminário hoje abençoado, um seminário, Senhor Deus, que venha, Pai, trazer muita libertação, venha trazer muita cura. Quero declarar hoje, Pai, que hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de cura. Hoje é o último dia útil, né? O último dia do mês de agosto. Amanhã nós vamos começar um novo mês. E eu creio, Senhor Deus, que hoje é uma virada de chave, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Olha como é profético, gente. Hoje é dia 31, último dia do mês de agosto. E amanhã, amém? Amanhã é 1º de setembro e nós começamos um tempo novo, amém? Abra comigo, certo? Em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Davi trata Mefibosete com bondade. Gente, a live de hoje, ela é poderosona pra você, tá? Talvez você não vai gostar muito, porque eu sou realista, eu não gosto de ficar enfeitando as coisas do jeito que não é. Eu gosto de falar as coisas do jeito que é, certo? Então a live de hoje vai te abençoar muito, pra você não perder mais tempo ficando com esse negócio. Entra na presença do Senhor, sai da presença do Senhor, amém? Então vamos lá. Então abre aí, vamos ler rapidinho, um capítulo pequenininho. E eu não vou me alongar hoje muito na live não, porque hoje nós temos, certo? Hoje tem muita coisa para nós fazer. Então vamos lá. Davi trata Mefibosete com bondade. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo
da família de Saul, cujo nome era Zibá, e trouxeram Davi. Você é Zibá? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Zibá. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Zibá. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei a Zibá. Respondeu, em Ló-debar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, e o seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. E Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Então não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Zibá, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos e servos cultivaram a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Zibá tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Zibá. Farei tudo que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer na mesa do rei Davi, como se fosse um de seus filhos. E Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Então olha a bondade, né? Olha a bondade do rei Davi para com Mefibosete. Queridos, eu não vou me alongar muito, que eu quero muito trazer um tema aqui, que é para fechar esses 10 dias de live sobre a área financeira. Pega essa rema, capítulo 10, 11 e 12, aí o 13, o 14 e o 15 fica para casa, de 2 Samuel, certo? E amanhã a gente vai ler o Davi e Zibá, que está lá no capítulo 2 Samuel 16, amém? Quero fazer uma pergunta para você, você me responde se você for sincero. Quando a gente vem para Cristo, a nossa vida dá uma conturbadinha, ou vai virar lua de mel, você fica tudo certo, fica tudo maravilhoso, fica tudo lindo, ou quando a gente se posiciona em Cristo Jesus, vem parece que um redemoinho e coisas contra nós, e como que é esse negócio? Conta aí pra mim, porque aí às vezes foi só comigo, assim. Então a pergunta é, quando a gente, aceita Jesus e se posiciona, a nossa vida vira do avesso, ou fica tudo um mar de rosas? Conturbado, vira de cabeça para baixo, vira um furacão, perfeito. Isso é um princípio espiritual. Vira um redemoinho, tá? Então abra comigo agora, tá? Em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Que diz assim: não vos enganeis, de Deus ninguém se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido. Amém? Então, queridos, eu quero que você entenda. Esse versículo está dizendo que de Deus ninguém zomba e que tudo que nós plantarmos nós vamos colher, certo? Tudo que nós plantarmos nós vamos colher. Mas, apóstolo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando nós nos posicionamos em Deus, tá? Quando nós nos posicionamos em Deus, a nossa vida vira de cabeça pro ar, nossa vida vira do avesso. Por causa de algo que eu vou contar para você agora, chamado boletos espirituais. Há um pagamento de boleto. E o diabo, ele vai fazer você pagar os boletos que você deve para ele quando você trocar ele por Jesus. Tudo que o diabo colocar na sua mão, o diabo vai tirar, e vai tirar até aquilo que você tinha antes de servir a ele, se envolver com ele. Tá? Por isso que as pessoas aceitam Jesus, entram em crise financeira. A vida financeira trava. Por quê? Porque provavelmente antes quem estava dando e alimentando e proporcionando aquilo ali era Satanás. Então, a partir do momento que você se posiciona em Cristo, escuta aqui, a partir do momento que você se posiciona em Cristo, o diabo fala assim, você não é mais meu? Então, pera lá, vem aqui, eu vou travar a sua vida. Você não vai mais prosperar, não. Né? Porque o diabo ele dá também, o diabo ele tem poder, tá? Só, queridos, que agora o que acontece com muitas pessoas? Não suportam os boletos espirituais e fala assim, nossa, tá difícil com Jesus, e volta para aquela vida. E aí o diabo acaba aliviando a vida dessa pessoa novamente. Só que eu quero que você entenda que para viver a prosperidade de Deus, você tem que pagar esses boletos espirituais. Que é uma pequena provinha de fogo aí, um deserto que talvez você vai ter que passar, superar, aguentar firme para poder viver a prosperidade que vem de Deus. E isso é um princípio. Certo? É um princípio. Gente, é desse jeito que eu tô falando para vocês. Se posicionou em Jesus, a vida financeira trava, a vida vai virar de perna pro ar, mas o que Jesus quer de você? Aguenta firme, vai pagando esses boletos espiritual, deixa o diabo zoar de você, o diabo falar assim, aí ó, com Jesus, você não quer servir esse Jesus? Ó, esse Jesus aí não te dá nada. Não é que Jesus não te dá nada. Existe um processo de quitação de boleto espiritual com Satanás. Escuta o que eu estou falando para você. Não adianta você falar, mas eu pedi perdão para Deus. Tá, mas você pediu perdão para Deus e Deus já te perdoou. Mas essa riqueza que talvez estava na sua vida foi Satanás que deu. E ele vai tomar e agora você vai ter que pedir para Deus te dar a riqueza que vem dele. Com Deus, queridos, as coisas não é do dia para noite. O diabo sim. O diabo ele te dá as coisas do dia para noite, mas ele te toma tudo também do dia para noite. Mas quando Deus te dá algo, aquilo ali é sólido. Aquilo ali é teu, certo? Agora, tem muitas pessoas que não têm essa paciência de esperar o processo, de aguentar firme o processo, de aguentar. Pequena provinha, exatamente, pequena provinha. E aí as pessoas, queridos, o diabo ele é vingativo, ele é mais que vingativo. E por isso que tem muita gente que hoje não se converte porque sabe que vai passar por isso. Tem gente que não consegue suportar. Queridos, isso é um processo natural. Todo mundo que abandona Satanás para viver Cristo, o diabo vai falar assim, tudo que eu dei para essa pessoa eu vou tirar. E ele tira. E essa pessoa, se ela não estiver consolidada em Cristo, ela volta a servir o diabo, porque ela não aguenta a pressão. Ela tem que ficar muito apaixonada por Jesus para aguentar a pressão. Ah, ó, meu noivo pagou o preço da prisão. Então muita gente quando se posiciona, vai preso, descobre alguma falcatrua, enfim, a difamação, a isso, aquilo, há um processo dolorido de talvez passar uma escassez, de talvez passar uma crise financeira. E é isso, queridos. Isso, queridos, ó, eu quero que você entenda algo. Jesus, ele te perdoa.
Mas a consequência do pecado, ela é o fruto da colheita. Então não tem como você falar assim, eu plantei jabuticaba, você tá entendendo? E eu vou colher moranguinho. Não, se você plantou jabuticaba, você vai colher jabuticaba, você gostando, você não gostando. Se você plantou erva daninha, você vai colher erva daninha, não adianta. Então eu quero que você entenda que é mais ou menos assim. Hoje nós vamos ter um seminário e eu vou falar de legalidade, vou falar de maldição, vou falar de altar, vou falar de muita coisa que trava a nossa área financeira. Só que nós precisamos aprender a nos posicionar e nos limpar disso daí para começar a plantar sementes férteis, certo? Nós precisamos começar a plantar sementes boas para começar a colher o fruto bom, só que isso é processo. Como existe um processo antes na sua vida de você se posicionar, agora existe um processo, certo? Então, queridos, com o diabo é do dia para a noite, mas com Deus não, porque Deus quer provar seu caráter, Deus quer trabalhar em várias áreas dentro de você. Mas a urgência hoje dessa live é o que você está esperando para se posicionar em Deus completamente. Então, queridos, corrupção, coisa errada, sai disso hoje. Tira isso da sua vida. Começa a fazer as coisas certas e começa a semear o que é certo, para você começar a colher o despojo do Senhor. Porque senão você vai ficar aí pagando o boleto espiritual. Queridos, com Deus ninguém zomba. Não adianta você falar assim, eu tô fazendo isso aqui ilícito só por um tempo. Queridos, com Deus, não adianta você querer ganhar dinheiro com Satanás e lá no domingo falar que tá servindo a Jesus. É pior para você. O boleto ele vai vir um pouco mais caro. Escuta o que eu estou falando, certo? Então, queridos, presta atenção aqui. Então, você que esteve nessas corrupções, nessas coisas, certo? Eu vou te dar uma chave aqui poderosa. Eu vou falar essa chave hoje. Comece a dizimar, comece a ofertar, comece a pegar o seu dinheiro e a plantar em terreno fértil, certo? Para que você venha, ressignificar a sua trajetória financeira. Escuta o que eu estou falando. Porque talvez o seu dinheiro veio de jogos de azar e tudo isso. E eu vou falar uma coisa pra você. Tudo que você ganhou com jogo de azar, com corrupção, com mentira, você vai perder. O diabo ele vai tirar tudo de você. Isso é como 1 mais 1 é 2. Eu conheço Satanás, eu conheço o diabo, eu conheço muito porque eu sou uma libertadora. Então, como 1 mais 1 é 2. Tudo que você ganhou na prostituição, você vai perder. Tudo que você ganhou no tráfico, você vai perder. Tudo que você ganhou no jogo de azar, você vai perder. Eu não estou profetizando. Eu estou falando o ciclo natural. Eu conheço o jeito que Satanás trabalha e ele não diversifica. É sempre do mesmo jeito. Ele muda, às vezes, uma manobra, outra, mas é um ciclo repetitivo, certo? Então, tudo que veio fácil de maneira ilícita e de raízes ilegais espirituais vai ser tomado. Então, você que esteve e ganhou dinheiro assim, você se prepara para passar uma provinha. Mas você tem que aguentar. E começa a consagrar as suas finanças. E uma maneira de você começar a consagrar suas finanças é começar a semear num terreno fértil. Então, você que lá na sua igreja você não colabora em nada, começa a dizimar lá, começa a colocar uma oferta lá na vida, certo? Lá no seu pastor, como primícia. Isso vai... Quando você, queridos, dizima, você está falando, Deus, os 90% que está debaixo da minha mordomia é teu, é o Senhor que cuida. Então, eu vou explicar hoje para vocês no seminário sobre dízimo, oferta, primícia, qual que é o impacto que tem isso nas nossas finanças, certo? Vou explicar para você, ok? Então, queridos, comece a se posicionar como um cidadão do céu. Comece a se posicionar de forma diferente, tá? Não tô falando de dízimo, de primícia, para você ofertar na minha vida ou no meu ministério, não. É para você ir pro seu ministério, porque a gente tem que honrar aonde a gente é alimentado. A gente tem que honrar aonde a gente é abençoado, certo? Então, você precisa entender, isso é outro princípio, tá? Então, meus queridos, os boletos espirituais vão chegar. E você precisa, a vida espiritual, querido, no âmbito financeiro, é pagar esses boletos. O diabo ele vai tirar tudo de você e Deus vai permitir, porque quando Deus começar a te prosperar, o diabo não tira mais nada de você, não toca nos seus bens, não toca em nada. Então, vai haver o processo que o diabo vai tirar as coisas de você.
E isso é um processo natural se você teve raízes ilícitas. Você teve raiz ilícita, tá? E você vai ter que superar isso daí. E já vai ter que já começa a falar assim, né? Faz uma aliança com o Senhor. Vou ensinar isso para vocês hoje no seminário. Então você precisa, igual hoje você vai passar pela libertação, vou orar por você e depois disso tem um ato profético lá, que já vai estar lá na apostila. Daqui 1 hora mais ou menos eu vou mandar a apostila para vocês. Estou terminando de colocar as imagens. Você vai fazer uma aliança com o Senhor, um compromisso com o Senhor, certo? Mas você não pode quebrar aliança, tá? Jacó vai fazer uma aliança com o Senhor, que se o Senhor abençoasse ele colocaria Deus, o Deus do seu pai, como o seu único e verdadeiro Deus e o adoraria. Então você vai fazer uma aliança com o Senhor, tá? Queridos, quando eu passei pelo meu processo de libertação financeira, porque eu acredito que todo mundo tem que passar. Todo mundo vem de raízes, de famílias que tem jogo, tem isso, tem aquilo. Então eu lembro que eu pedi perdão para o Senhor de toda legalidade, de todo pecado. E eu peguei e fiz uma aliança com o Senhor. Eu lembro disso até hoje. Eu ajoelhei, eu fiz uma aliança com o Senhor. E falei, Senhor, a partir de hoje eu me posiciono. Isso há muitos anos atrás, como dizimista fiel, primiciante, ofertante. Mas eu quero semear no teu reino. Eu quero ter uma aliança com o Senhor de prosperidade. Fiz uma aliança com o Senhor ali e declarei que as minhas finanças já não eram mais minhas, mas era dele, mas eu queria viver a prosperidade. E fiz uma aliança com o Senhor e eu tive uma ruptura tremenda. Só que a gente precisa também mudar o nosso comportamento. A gente precisa também adquirir uma nova mentalidade, tá? O seminário é hoje 2 horas da tarde. É de 7 a 8 horas de ensino, queridos. Então, hoje é tremendo, certo? Então, tudo que nós vivemos agora, esses 10 dias, essas 10 orações da madrugada, vai para a plataforma também. Você pode rever, reassistir, certo? Então, você viu que se você já passou mal, agora imagina hoje no seminário, que hoje vai ter libertação profunda. Então, se você já passou mal nesses 10 dias, a gente já conseguiu tirar muitos tentáculos do diabo, certo? Então, você vai precisar mudar de mentalidade. E, às vezes, você fala assim, mas é só mudar a mentalidade? Sim, mas o problema é que às vezes o diabo não deixa você mudar de mentalidade. Porque ele tá ali te influenciando no seu consciente, no seu subconsciente. Você não consegue ter a ideia que vai romper a sua vida. Então, querido, nós precisamos ser livres para poder romper, para ter a ótima ideia, para começar a ter força para empreender, para fazer isso, para fazer aquilo, certo? Então, queridos, eu quero hoje que você entenda isso. Se as coisas começarem a apertar e ficar difícil, é um processo natural. O diabo só está requerendo aquilo que ele colocou na sua vida. E ele vai tirar. Ele vai tirar. Agora, a prosperidade que ela vem de Deus, ninguém toma ela de você. A não ser que Deus fale, olha, igual ele fez com Jó. Jó não perdeu as coisas porque foi o diabo que tinha dado. Não. As coisas que Jó perdeu foi porque Deus estava provando a fidelidade dele. E pode ser que uma hora ou outra Deus venha provar a sua fidelidade. Por isso que o seu coração não pode estar no dinheiro. Porque se tiver no dinheiro, você vai ofender o coração de Deus. Você vai ofender o coração de Deus. Apóstolo, como que eu faço para o meu coração não estar no dinheiro? Porque se alguém pega uma coisa a mim emprestada, eu já fico com o coração doendo. Jejua, mata a sua carne. Se você jejuar, queridos, eu vou falar uma coisa para você. A única coisa que pode levar você à vaidade, a cair, é você começar a alimentar muito a sua carne, o seu ego, esquecer o jejum e esse lugar de oração. Se você jejuar, se você orar, você não consegue ir para essa altivez. O Espírito Santo não permite, porque você está esmagando a sua carne todo dia. O Espírito Santo está ali, ó, te moendo todo dia. Não tem como. Não tem como. Você tenta ser um pouco mais vaidosa, você não dá conta, porque você só quer o xaramanaia, você só quer oração, você começa a ficar só querendo um jejum atrás do outro, uma consagração atrás da outra. Você não dá conta mais, você tá entendendo? De viver. Você não dá conta mais de ser apegada a uma coisa. Não, e quando o Espírito Santo não fica pedindo pra você dar as coisas. Então é mais ou menos assim. É algo assim tremendo, tá? Então, queridos, os boletos espirituais, eles existem, tá? E eles procedem do quê? Boleto é o quê? Eu fiz uma dívida, tá? E agora eu tenho que pagar, certo? Então, muitas vezes o diabo...
Você que olha para pessoas e fala assim, como pode aquele fulano lá, ó, tá nesse joguinho de tigrinho, tá fazendo as coisas erradas e tá, ó, tá com a caminhonete, tá... Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se daqui 1 ano, 5 anos, mas daqui a pouco a conta chega. E a hora que a conta chegar, talvez vai levar até o que é da família toda. Queridos, toda prosperidade ilegal, ilícita, ela é ceifada pelas mãos de Satanás. E o diabo, ele dá com colher, mas ele toma com concha. O que significa isso? O diabo, ele vai dar para uma pessoa, mas ele vai tomar até aquilo que aquela pessoa já tinha, certo? Então, queridos, não se preocupa com a prosperidade. Uma vez, né, a gente tava, não sei aonde, e uma amiga da minha mãe falando lá que o filho dela tava com um jogo de aposta, tudo. Na hora o Espírito Santo falou assim para mim, mas ele vai perder tudo isso e vai perder até o que ele tinha. Uma mãe se gabando, a minha mãe, que tipo assim, ó, meu filho tá ganhando muito dinheiro com jogos de aposta, não sei o quê. E na hora o Espírito Santo chacoalhou assim dentro de mim e falou assim, mas vai perder tudo. Vai perder tudo, vai ser uma tragédia. Então, queridos, o diabo, não é que ele é sujo. Ele tá fazendo o trabalho dele. O diabo, ele só tá fazendo o trabalho dele. Então, se você pegou a ferramenta que ele te deu para prosperar dele, ele tem direito sobre os seus bens, sim. Então, a gente tem que entender que toda prosperidade ilegal, que é abominável aos olhos do Senhor, é ilegal e ela vai ser ceifada, tá? Ela vai ser ceifada. O diabo vai tomar, o diabo vai tirar, certo? Então, nós precisamos ter essa consciência, tá? Então, quando nós nos posicionamos com o Senhor, é deserto, é guerra, é batalha espiritual, mas precisamos continuar. Porque o problema é, queridos, tá? O problema, eu fico aqui, não fico, e aí a coisa fica ruim, então eu vou voltar pro mundo, e aí você não chega a lugar nenhum, e você não consegue viver a prosperidade do Senhor. Para uma pessoa ser próspera, debaixo da visão que Deus tem para você, tem que ser debaixo da presença dele e vivendo de acordo com os princípios. Não tem como você ativar a prosperidade que você quer de Deus sem viver princípio. Não tem como, queridos. Escuta o que eu estou falando para você, não tem como, tá? Você tem que começar a aprender a viver os princípios, certo? Queridos, jogos de azar é tudo coisa de Satanás. É uma ilusão do diabo, tá? Jogos de azar, loterias de qualquer tipo, é tudo ilusão, queridos. Eu preciso que vocês entendam isso. Hoje eu vou falar sobre isso com vocês no seminário, tá bom? Então, eu quero que você hoje se posicione e peça pro Senhor hoje perdão. Roubou lá uma caneta numa agência, a caneta, mas eu peguei uma caneta, mas se você pegou sem ninguém saber, você roubou. E se você roubou, você abriu uma legalidade na sua vida para não prosperar. Então, queridos, tem muita coisa que abre legalidade para você não prosperar, para a bênção do Senhor não chegar até você. E aí as bênçãos do Senhor começam a ser retidas para nós, porque tem que ter o quê? Um acerto de contas. E hoje, o seminário de hoje é como um acerto de contas. Porque aí você vai tirar tudo para fora, o Senhor vai mexer lá dentro, no profundo, no escondido, certo? E nós vamos hoje, trazendo para fora essas legalidades, nós vamos quebrar. E você tem que mudar o comportamento. Tem que mudar. Pegou a uva no mercado sem pagar, você roubou também. Porque se você pegou algo ali, comeu, sem pagar por aquilo ali, você roubou, meu querido. Agora é diferente se você tá lá no mostruário. Isso é transgressão. Isso não é nem pecado, é transgressão. É transgredir a lei de Deus. Certo? Ok? Então, queridos, essas senhorinhas que ficam aí roubando a plantinha na casa da vizinha, passa e pega a plantinha ali no quintal. Roubo também, furto. Amém? Então, queridos, a gente tem comportamento que abre legalidade na nossa vida. Aí é o seguinte, aí tem gente que fala assim, eu não sei, minha casa vive sendo roubada. Você vive pegando planta na casa dos outros. Aí você não sabe que legalidade que tem na sua vida. Então, se você rouba uma planta, você está falando assim, que na sua casa alguém também pode roubar. Queridos, toda legalidade aberta
ela é aberta nos dois viés da coisa. Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, se você, por exemplo, se você achou um dinheiro e não devolveu, e amanhã você perde o seu celular, ninguém vai devolver, não. Mas se você é o tipo de pessoa que você não importa o que você acha, você devolve, o mundo espiritual se move para devolver. Eu tô falando para vocês, eu esqueço o bolso, eu esqueço o celular, eu esqueço as coisas. O povo sai gritando, senhorita, sua bolsa, seu celular, seu óculos caro. Mas eu sou uma pessoa que se eu achar 50 reais, eu vou ali, eu falo, olha, esses 50 reais que não é meu, se alguém passar, tô. Mas comigo não fica, quer nem saber. Você tá entendendo? Então a gente tem que aprender a começar a ter uma conduta de integridade com o Senhor. Porque senão, queridos, é boleto, traz boleto, e boleto, e boleto, e boleto, e boleto, e aí você sai de uma dívida, você entra em outra, e você sai de uma bola de neve, e aí você consegue entrar em outra bola de neve, e vai sendo assim, certo? Ok? Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem dinheiro que é amaldiçoado. Tem dinheiro que é entregue a tranca-rua. Querido, se você achou ali um dinheiro, se não tem ninguém para devolver, você deixa ele ali. Uma das coisas, oferenda para Satanás é tal de dinheiro. Eu não pego dinheiro que não é meu, mas nunca, eu não quero nem saber, eu não quero. Eu sei, queridos, eu sei a idolatria e às vezes as oferendas que são feitas. E às vezes o próprio diabo, como uma manobra satanista, pode deixar notas na rua para essa pessoa levar para casa, para esse seu veículo do diabo entrar dentro. Eu quero saber de dinheiro, eu não quero nem saber. Fique ali. Você tá entendendo? Tem gente que vai lá no cemitério, porque tem obras de feitiçaria para a prosperidade que é feita com nota de dinheiro. E eles botam a nota de dinheiro ali. Aí tem gente que vai lá e pega essa nota. Certo? Então, queridos, é tudo isso e muito mais. Eu vou trazer hoje mais abertamente para vocês, tá? Nosso seminário de hoje, ok? Mas eu quero hoje que vocês reflitam sobre os boletos espirituais. Reflete sobre a sua integridade, a sua honestidade, porque você vai ter que pagar algum boleto a partir do momento que você quer viver a prosperidade do Senhor. E você vai ter que suportar essa pressão. Talvez é uma pressão de 1 mês, 2, 3 meses, 5 meses, até você pagar esses boletos e até Deus falar assim, agora ok, você já colheu todas as ervas daninhas que você plantou, agora eu vou prosperar você, certo? Então, gente, eu quero que hoje você entenda. Não adianta falar assim, mas a obra da cruz está feita, então por que você está sofrendo, criatura? Queridos, Jesus, ele nos garantiu a salvação. O boleto, a vida é ação e reação. Você vai colher, acabou, não tem conversa. Porque senão, entendeu? Não tem conversa, tá? Então, eu quero hoje, tá? Que vocês venham com a mente aberta, sem religiosidade para o que eu vou falar para vocês, certo? Vem com a mente aberta para o nosso seminário, 2 horas da tarde. Vai ser sobrenatural, vai ser uma expansão de conhecimento, ok? Eu vou falar também sobre os altares que a gente acaba colocando dentro de casa. Então vai ter muito. O Senhor, ele pode restaurar qualquer área financeira. O Senhor pode te dar. O Senhor pode pegar a sua vida toda embananada, endividada e restaurar. Mas você precisa saber se posicionar. Você precisa estar aberto ao Senhor. Amém? E eu vou falar uma coisa pra você. Quem tem dificuldade, tá? Queridos, vender voto, gente, é corrupção. Meu Deus, gente, eu não sei, vocês estão perguntando se pode vender voto. Sangue do Cordeiro. Gente, é corrupção. Meu Deus, cuidado pra você não vender sua salvação. Cuidado pra você não vender. Quem vende voto vende a salvação, tá, gente? Quem vende o voto vende a salvação, viu? Quem vende o voto vende a salvação. Exatamente por isso que Deus não confia em algumas pessoas. Porque essas pessoas estão inclinadas a vender o voto, a conseguir uma coisa por nada, certo? Trocar por areia, por brita. Então, cuidado pra vocês não venderem a salvação de vocês. Que aí essa aí é difícil, viu? Essa aí... Então, gente, não pagar conta de luz é pecado? Queridos,
negligenciar essas obrigações é pecado, sim, certo? A não ser que você não tenha, mas aí você pode, né, ter outras alternativas para conseguir. Mas, gente, eu quero hoje trazer isso para vocês. A gente precisa se organizar, tá? A prosperidade do Senhor, porque tem a prosperidade do ímpio, que eu vou falar para você, e a prosperidade que vem do ocultismo, que esses cantores famosos acabam fazendo acordo. E tem a prosperidade do ímpio, que ela é bíblica, que Deus fala que faz chover sobre justos e injustos, ponto. E eu vou falar da prosperidade que vem do Senhor. A prosperidade do Senhor, ela tem regras, leis e princípios. Então você tem que estar debaixo dessas regras, leis e princípios para viver essa prosperidade que vem da parte do Senhor. Amém? Eu não quero me alongar muito hoje, tá? Porque eu preciso terminar de organizar aqui para vocês, para daqui a pouco mandar para vocês conseguir imprimir. Eu espero vocês hoje às 14 horas, horário de Brasília, tá? Vai ser tremendo esse seminário. Se você não conseguiu fazer sua inscrição, ainda dá tempo, até hoje, 10 horas da manhã, certo? Então, chama o nosso suporte vai passar tudo aí pra você, amém? Vai ser tremendo, você fica com 2 anos ainda de acesso a esse conteúdo, a tudo que nós vamos viver hoje, amém? Um beijo no seu coração, reflita hoje qual que é o boleto espiritual que você tá pagando ou que você ainda tem que pagar e peça pro Senhor acelerar esse processo pra você, amém? Beijo no seu coração, um dia abençoado, um dia chacoalhado e sacudido da presença do amigo Espírito Santo.